Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um Canabinal, o canal de notícias científicas dos canabinoides. Eu sou Eliana Rodrigues e hoje vamos falar de um artigo que trata de transtorno do estresse pós-traumático, também conhecido como TEPT, e o CBD. Então, o título do artigo que eu trago hoje é: o efeito ansiolítico do canabidiol depende da natureza do trauma quando pacientes com transtorno de estresse pós-traumático lembram do seu evento desencadeador. Então, esse artigo ele foi publicado em 2022 na revista Brazilian Journal of Psychiatry. Os autores desse artigo são para lá de renomados. São autores que mais publicam no mundo sobre o CBD, que, como a gente já viu, é um dos fitocannabinoides da planta cannabis sativa. Um dos cerca de 150 que temos, né? Eles são da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, e o professor Zuardi, inclusive, é neto científico do professor Carlini. Ele tem cerca de 100 artigos científicos publicados só sobre o CBD. E também o professor Francisco Silveira Guimarães, outros 100 artigos só sobre isso. Então, eles são campeões mundiais em produtividade científica com o CBD, né? Bom, mas antes, vamos definir, afinal, o que é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, ele é caracterizado por sintomas que incluem altos níveis de ansiedade e memórias do evento que causou o trauma, do evento traumático, e essas memórias elas são extremamente angustiantes, recorrentes e involuntárias. Vários estudos já associaram o tipo de trauma com o desenvolvimento da gravidade desse transtorno. Então, as hipóteses lançadas pelos autores nesse artigo é de que o CBD poderia atenuar as manifestações subjetivas induzidas pela lembrança do evento traumático desencadeador, né, em pacientes desse transtorno, e também eles hipotetizam que esse efeito poderia diferir, o efeito do CBD poderia diferir dependendo do tipo de evento traumático que causou, então, o transtorno. Então, vamos ver se essas hipóteses deles são confirmadas ou não? Trata-se de um estudo randomizado, com um grupo paralelo, duplo cego e controlado por placebo em pacientes com transtorno, como a gente já disse, do estresse pós-traumático. Nossa, mas quantas palavras complexas! Então, nós vamos aqui destrinchar cada um desses tipos de ensaio clínico que foi trazido aqui, de peculiaridades do ensaio clínico. Então, quando a gente fala que é um estudo, é um ensaio clínico randomizado, o randomizado significa sorteio aleatório, né? Ou seja, a gente tem que colocar os voluntários em grupos de forma aleatória, sem que seja induzido pelo pesquisador, né? Caso contrário, você estaria gerando um viés, né? E o objetivo é justamente esse, né? Não criar o viés e para que nós possamos ter dados robustos, né? Que não influenciem o desfecho do estudo, né? Então, a ideia é que esses grupos, esses voluntários sejam distribuídos em grupos de forma homogênea, né? Tornando esses 2 ou 3 ou mais grupos comparáveis. Então, essa é a ideia do randomizado. E aqui eu quero mostrar para vocês que os ensaios clínicos randomizados, quando a gente observa aqui no desenho ao lado, né, o nível de evidência científica, ele vai aumentando, ou seja, ele vai ficando estudos cada vez mais robustos na medida em que a gente sobe nessa pirâmide. Então, no topo da pirâmide, a gente tem o quê? As revisões sistemáticas, são aquelas que agrupam um grande volume de estudos, né, para contribuir para a resposta de uma pergunta. Logo abaixo, o que a gente tem? Os ensaios clínicos randomizados, que é justamente esse que eu estou trazendo aqui hoje, né? Então, ali no topo da cadeia são os estudos mais, digamos, relevantes, mais robustos em termos de confiabilidade, até para que você tenha um dado conclusivo, né? E o que a gente entende por desenho paralelo, que também foi trazido nesse artigo, né? É aquele desenho onde cada participante é exposto a apenas uma intervenção. Então, como aqui, por exemplo, a gente tem o grupo
intervenção, que é aquele que vai receber o fitocannabinoide CBD, e o grupo controle, que é o grupo que vai receber placebo, ou seja, uma substância inerte, né? E o que é controlado? Um estudo clínico controlado, né? É controlado quando eu tenho como comparar a nova substância que eu quero avaliar. Então, no caso aqui, o CBD para o TEPT, né? Então, ou eu comparo essa nova substância que eu quero testar a uma substância que já é de referência na literatura para aquela doença, ou eu comparo com um placebo, que é essa substância inerte. No caso aqui, desse estudo, vai ser comparado o CBD com o placebo. E nesse estudo vão ser avaliados dois tipos de medidas, né? Uma subjetiva e a outra fisiológica. Isto porque sabe-se que esses dois parâmetros, né, que eu acabei de falar, normalmente eles são aumentados quando o paciente revive, né, essa experiência traumática. E nós estamos chamando aqui de recall. Então, para obter essas medidas subjetivas, como eu disse, e quais são essas subjetivas, né? Ansiedade, sedação, cognição, desconforto. Foi utilizada uma escala analógica visual de humor que se chama VANS, adaptada para o português. E entre as medidas fisiológicas, que é o segundo tipo que foi avaliado, estão pressão sanguínea, frequência cardíaca, concentração de cortisol na saliva. Então, participaram desse estudo 33 voluntários de ambos os sexos, todos com diagnóstico desse transtorno de estresse pós-traumático. Eles foram recrutados, randomizados, como eu já expliquei, em dois grupos, o que recebeu CBD, o fitocannabinoide, e o que recebeu apenas placebo. E dentro desses dois grupos foi feita ainda análise em subamostras, ou seja, aqueles voluntários cujos traumas eram de origem sexual e aqueles cujos traumas não eram de origem sexual. No dia 1, os voluntários foram chamados e eles gravaram o seu evento traumático por cerca de 90 segundos. Terminado esse tempo, eles tinham que imaginar o evento traumático o mais vívido possível durante 30 segundos. Foram para casa, ok? Daqui uma semana, eles voltaram, no dia 2. Eles ficaram numa situação inicial para fazer uma espécie de uma habituação ao espaço, durante 15 minutos. E aí, depois, eles tomaram o medicamento. Depois de 90 minutos, foram coletadas as medidas subjetivas e fisiológicas de todos os voluntários. Depois disso, eles ouviram a gravação do trauma por 90 segundos e depois reviveram por 30 segundos, imaginaram, né, reviveram o recall, né, do evento mais vívido possível também. E no final foram coletadas novamente as amostras, as medidas subjetivas e fisiológicas. Nos resultados, o que os pesquisadores encontraram? Que no grupo trauma não sexual, que não tinha conotação sexual, as diferenças entre as medidas antes e depois do recall foi significante, né? Foi significativamente menor com o CBD do que com o placebo. Então, como vocês podem ver na figura aqui, é estatisticamente diferente, né? Os parâmetros de ansiedade e comprometimento cognitivos, eles foram reduzidos com o tratamento com o CBD. O mesmo não se observou para o grupo de voluntários que tinham trauma de conotação sexual. Então, a hipótese, né, dos autores, as hipóteses, elas foram, de certa forma, elas foram confirmadas, né? Eles concluem o quê? Eles concluem que uma única dose de CBD de 300 mg atenuou o aumento da ansiedade e do comprometimento cognitivo induzido pela lembrança, né, pelo recall do evento traumático, pelos pacientes que têm TEPT. Isto quando o evento traumático não tinha conotação sexual. Quanto aos voluntários com trauma sexual, os autores discutem este achado, aventando a possibilidade de que, talvez, isso possa estar relacionado, claro, com a gravidade desse tipo de trauma, que já sabe-se, inclusive da literatura, que a gente já explicou que ele é um trauma, digamos, superior em termos de gravidade do que os outros traumas, e que talvez, os autores discutem, seja necessária uma dose superior aos 300 mg para esse grupo especificamente de voluntários, né? Então, respondendo à nossa questão levantada lá no artigo anterior, né, como a gente já disse, os canabinoides, especificamente o CBD, que foi aqui estudado, eles podem tratar ansiedade e comprometimento cognitivo dos voluntários com transtorno de estresse pós-traumático, né? Embora não tenha sido observado para o grupo dos traumas sexuais, mas para o outro foi observado, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse artigo,
que é da mais alta qualidade. E na semana que vem, nós vamos trazer um artigo que vai responder a nossa pergunta. Será que os canabinoides são capazes de tratar a ansiedade? Então não perca, eu espero vocês até quarta-feira da semana que vem.